Olá, pessoal. Bom dia para todos, tudo bem? Na última videoaula que a gente fez, a gente estava falando sobre função do primeiro grau. Aí eu passei a explicação da matéria, falamos sobre gráficos e tinha alguns exemplos que eu falei que eu ia fazer numa outra aula, ok? Então, na aula de hoje, eu vou explicar uns exemplos que tinha lá no livro sobre função do primeiro grau, de uma maneira passo a passo para vocês entenderem como que resolve, tá? Eu vou compartilhar com vocês o livro, acho que é página 18. A gente vai estar falando sobre os exemplos lá de função polinomial, ok? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Isso, ó, página 18, tá? Nós tínhamos visto até aqui, né, que estava falando do gráfico, como resolver, né, da locadora lá de entregas, que um exemplo que ele tinha dado qual era a mais vantajosa, e aí ele caiu nesses exemplos aqui, ó, exercícios resolvidos da página 18, só que eu achei que está muito mal assim explicado no livro. Eu vou explicar esses exemplos passo a passo, tá? Então, primeira coisa importante aqui neste exemplo, ó, seja f uma função polinomial do primeiro grau, isto é, do tipo ax mais b. Tá? Então, vamos relembrar o que significa isso. Vou compartilhar aqui a nossa lousa. Tá? Então, ó, a função do primeiro grau tem a característica y é igual a x mais b. Ok? Isso aqui a gente viu lá no comecinho da matéria sobre funções, né? Então, lá vamos supor, vou dar um exemplo aí qualquer, tá? Então, vamos supor que eu tinha uma função assim, ó, y, colocar uma bem simples, y, deixa eu arrumar aqui, né, para ficar bonitinho, y é igual a 2x mais 6. Vamos supor que eu tinha essa função. Aí lembra lá no começo, ó, eles faziam isso aqui, ó, colocava lá, calcule o f de 3, vamos supor. O que a gente tinha que fazer para calcular f de 3? No lugar do x entrava o número 3. 2 vezes 3 mais 6. Tá? Aí ficava 2 vezes 3, 6. 6 mais 6 igual a 12. Lembram disso aqui? Que ele passava o valor, né, da letrinha X. Vamos dar outro. Então, ó, isso aqui, ó, significa o quê? Esse exemplo significa que quando o X é igual a 3, vírgula, o Y é igual a 12, tá? Então, aqui significa isso, né? Que quando x igual a 3, y igual a 12. A gente joga no lugar do x para descobrir o valor de y. Tranquilo, né? Recorda disso? Então, vamos supor que ele pedisse assim, calcule o f de menos 1. Só um exemplo, tá, gente? Ia ficar como? 2 vezes menos 1 mais 6. Muito fácil, né? Aí ficava menos 2 mais 6 igual a 4. Então, aqui, ó, ia ter outro parzinho ordenado. Quando x é igual a menos 1, eu tenho y igual a 4. Então, o que acontece aqui? Ó?
Aqui ele dá a função, quem é o A, quem é o B. Eu jogo X para descobrir quem é o Y, certo? Neste exemplo do livro, ele está fazendo o contrário. Ele fala que a função é f de x igual a x mais b. Aí ele fala, sabe-se que f de menos 2 é igual a 16 e f de 3 é igual a menos 14. Calcule os valores de a e b. Ele está fazendo o caminho contrário, tá? Então, o que ele está falando? Ó, ele quer saber qual é a função. Ele quer saber quem é o a e quem é o b. Então, o que ele deu? Ó? F de menos 2 é igual a 16. Então, aqui ó, ele não deu a função. Nesse exemplo do livro, ele não dá essa parte aqui. Ó. Ele quer descobrir qual é a função, tá? Então, aqui ele dá outra coisa, né? A gente tem a cara da função. Ó. Uma função do primeiro grau tem essa característica, y igual a x mais b. Um coeficiente junto com o x e outro coeficiente livre sem o x. E aí ele deu duas informações. Quais são as informações que ele deu aqui? Ó? Ele deu que f de menos 2 é igual a 16. Ok? Ó? Então, ele passa essa informação aqui. Ó. F de menos 2 é igual a 16. Ele dá mais uma informação. Ele dá essa informação aqui, ó. F de 3 é igual a menos 14. Ok? Ele passa isso, ó. F de 3, F de 3. Eu vou deixar o do lado para o x, ok? Ó. O x é ao y. Como você tem o y igual a 14. Então, aqui, AX, o x vale 3, vai ficar o quê? 3A. 3A mais B. E no lugar do y, o valor que ele me passou do y, quando o x vale 3, menos 14. E aí eu tenho um sistema com duas incógnitas e duas equações. Eu vou resolver pelo método que eu achar melhor, tá? Pelo método da adição, pelo método da substituição, não importa, né? O aluno que vai escolher. Esse aqui eu vou resolver pelo método da adição, tá? Então, para que eu faça isso, eu tenho que pensar em inverter o sinal do B, porque aí mais B com menos B cancela. Então, uma alternativa vai ser pegar a linha 2 e multiplicar ela por menos 1. Então, multiplicando a linha 2 por menos 1, eu vou criar o meu outro sisteminha, que vai ficar menos 2A mais B é igual a 16, ok? Não mudei a primeira linha. E a segunda linha eu multiplico por menos 1. Menos 1 vezes 3A, menos 3A. Menos 1 vezes B, menos B. E menos 1 vezes menos 14, mais 14. Pronto. Agora eu somo as duas linhas, método da adição. Somando uma linha com a outra, né? Vou somar tudo, ó. Menos 2A com menos 5A vai dar menos, desculpa, menos 2A com menos 3A dá menos 5A. Eu já tinha feito a conta aqui. Mais B cancela o menos B. Igual 16 mais 14, 30. Só sobrou A. Vou isolar o A. A é igual a 30 dividido por menos 5. O menos 5 está multiplicando, o menos 5 passa dividindo. Então, eu vou ter o A igual a 30 dividido por 5 dá 6, mais com menos, menos vai dar menos 6. O A vale menos 6.
Substituo em qualquer equação, qualquer uma delas, tá? Vou substituir nessa daqui. Ah, por que essa? Ah, porque eu quis, é o aluno que vai escolher onde ele substitui. 3A, não é essa, ó. 3A mais B igual a menos 14. Mas o A, eu já sei o valor do A. O A vale quanto? Está aqui embaixo. O A vale menos 6, então vai ficar 3 vezes menos 6 mais B é igual a 14. Substituir igual a menos 14. Eu substituí o valor de A. Sobrou só o B. Agora eu descubro o sabor de B. Vou descobrir o valor da incógnita B. 3 vezes menos 6 dá menos 18. O menos 18 passa para o outro lado como mais 18. Fica B. Não é isso não. Deixa eu arrumar aqui. Tá, vai ficar B é igual menos 14. Como o menos 18 mudou de lado, ele vira mais 18. Operação inversa. E aí vai ficar o quê? Menos 14 com mais 18, B igual a 4. Ok? Então, o valor de A, menos 6, o valor de B, 4. Vamos ver lá no livro? Então, aqui nós temos, ó, A vale menos 6 e B vale 4. Então, ele fez uma maluquice lá, não explicou os passos, mas ele montou um sistema, está fazendo 2 menos 1. Tá vendo? Ele fez um sistema, método da adição, mesma coisa, ele só subtraiu a primeira com a outra. Então, é assim que a gente resolve quando ele passa o x e o y e quer saber quem é o A e o B. Ele tem que passar 2 pontos x e y para me substituir e montar um sistema e descobrir quem é o A e o B. O exemplo 2 a gente já fez na aula passada. O exemplo 3 a gente também fez na aula passada, tá? Então, o que eu queria para essa aula era explicar melhor essa parte aí, onde ele termina falando do sistema de equações. Ok? Ele fechou, venceu o valor aqui, o valor não, né? O tempo que eu estava logado na Iônica, mas eu vou abrir o livro de novo para a gente encerrar esse exemplo aqui. Então, geralmente, quando ele passa a função pronta, a gente escolhe o x, substitui, acha o y. Agora, quando ele quer saber qual é a função, quem é o a e quem é o b, eu tenho que fazer esse caminho contrário aí. Vou ter que montar o sistema para poder resolver. Não tem outra saída a não ser montando o sisteminha com 2 incógnitas e 2 equações. Tá bom? Então não é nada assim de outro mundo. A gente viu bastante exemplo de sistema no começo do ano, né? A nossa revisão foi sobre sistema. Eu falei várias vezes da importância sobre o sistema. Aqui, né, ó, bem parecido, ó. Na figura, a seguir temos o gráfico de AX mais B. Ele quer saber quem é o A e quem é o B. Mas aqui ficou bem fácil, ó, porque aqui é onde corta. Tá vendo aqui, ó, onde corta o eixo Y, é onde x vale zero. Então vai ficar 0x mais 3, ou seja, o B vale 3. Esse ficou metade do caminho pronto, né? Ficou mais fácil. E aqui ó, é onde o y vale zero. Então ele fez, observando que o gráfico temos f de menos 2 igual a zero. Quando x vale menos 2, o y vale zero. E quando x vale zero, o y vale 3. Substituindo na primeira, né, f de x é igual a 0x mais 3. Y é igual a 3. Pode ver
que o B vale 3, ó, B vale 3. Depois substitui na outra, faz pelo método da substituição. Substituindo, nós vamos ter que o A vale 3 meios. Esse é um pouco mais fácil, tá? Então aí tem alguns exercícios aqui que fala sobre exercícios que foram usados no Enem a respeito de função do primeiro grau. Tá? Cai bastante função do primeiro grau no Enem. Se equação do primeiro e segundo grau cai pouco, função do primeiro grau cai bastante. Então, quem cai muito em interpretação de texto, eu vou pedir para você estar fazendo os exercícios da página 19, tá? Página 20 e página 21. E eu vou estar lá no Meet, esperando vocês para poder tirar dúvida sobre esses exercícios, tá? Também tem um pouquinho na página 22, só um exercício na página 22, tá? Então vai ser os exercícios da página 19, 20, 21 e 22. Parece muito, mas não é muito não, tá? Na página 19 só tem esse aqui do Enem, tá? Na página 20 também tem alguns, mas são poucos. Então, página 19, 20, 21 e 22. E aí a gente corrige na quarta-feira esses exercícios, ok? Mas eu vou estar, a gente tem 2 aulas hoje, tá? Então, eu vou estar aí de plantão. A gente vai ter uma aula online também, né? Nós vamos ter a próxima aula online e ainda tem o tempinho para tirar dúvida no link do Meet. Ok, gente? Então, por hoje é isso. Bons estudos e a gente se vê. Um abraço.